Olá, boa tarde e sejam muito bem-vindos. Eu, em nome da Culturgest, queria agradecer a vossa presença hoje aqui para conversarmos sobre o direito à tristeza, sobre a vida como ela é. E queria também agradecer muito a presença da Sónia Batista, da Ana Cardoso Oliveira, com quem tivemos o prazer de conceber e de conversar muito sobre este tema e de conceber este debate de hoje, com a Ana Cardoso e com psicólogos associados, doutora Isabel Empes e também ao Miguel Silveira. Gostava muito de agradecer a vossa presença. Também indicar que este debate de hoje, esta conversa, acho que vai ser muito em modo de conversa, pertence também a um pequeno ciclo que criámos em torno da peça de Sónia Batista, que teve hoje aqui uma primeira apresentação dedicada às escolas. Teve uma série de adolescentes, várias turmas que estiveram a assistir à peça, que entre amanhã e sábado estará aqui no grande auditório disponível para poderem ver. E para além deste debate, temos também uma outra conferência sobre o ecofeminismo. Se nunca ouviram falar de ecofeminismo, eu recomendo que consultem esta folha de sala que está disponível. Se não a tiverem, ela está disponível quando saírem da sala e tem uma pequena introdução. E vão perceber depois, se lerem estes textos também, vão perceber porquê falar de ecofeminismo e falar de tristeza em torno da peça da Sónia Batista. E não tenho muito mais a dizer. Agradeço mais uma vez e vou passar a palavra à Ana Cardoso. Muito obrigada. Obrigada, Lívia. Muito boa tarde. Eu, da próxima vez, vou fazer uma conferência sobre porque é que as pessoas se sentam nas laterais e não no centro. A Isabel Empes estava-me aqui a desafiar a contar as pessoas. Eu estou convicta que estão 600. Portanto, os lugares vazios eu não os vejo. Então, primeiro que tudo, queria agradecer à Culturgest e à Sónia o me ter convidado e eu poder convidar outras pessoas para falar sobre esse direito à tristeza, à depressão e à melancolia e quais são as diferenças entre eles. Queria agradecer à minha equipe que se mobiliza, muito queridos, a darem-me apoio. E a todos vocês que resolveram passar um resto de quarta-feira a ouvir-nos. Então, eu vou organizar este debate desta forma, que é para vocês estarem todos alinhados comigo. Primeira coisa, nós vamos fazer uma exposição de quem somos e o que é que fazemos e qual é que é a nossa posição sobre a depressão, a tristeza e a melancolia. Depois disso, reproduzimos a conversa que tivemos no café de preparação do nosso debate, que é para vocês verem como nós somos interessantes na nossa vida privada. Depois disso, e depois de 1h30 de vocês ouvirem a nossa conversa, porque eu vou silenciar a partir da 1h30, vamos fazer algumas perguntas ao público, que não são admitidos casos individuais. Portanto, todos os casos individuais, um exemplo da minha família, não? Portanto, fazem questões que podem ser dirigidas a qualquer um de nós e vamos ter meia hora para essas questões. Ora bem, como vocês ouviram, eu sou a Ana Cardoso Oliveira, sou psicóloga clínica e o que eu faço é fazer crescer. Fazer crescer, muitas vezes as pessoas ou têm um certo jeito para serem psicólogas, ou já ouviram falar ou têm um grande problema, ou já foram a uma consulta de psicologia, e eu penso sempre que há uma oportunidade enorme na psicologia, que é pegar nas partes mais imaturas de cada um, pegar e, com afeto, técnica e conhecimento, ao serviço do outro, com memória, fazer crescer. Ora bem, foi por isso que a Sónia, mas ela foi impingida pela Cláudia Duarte, não pensem que eu apareci assim de outra maneira. Não, a Cláudia Duarte convidou-me para fazer uma parceria com a Sónia, então para falar sobre esta coisa da depressão, da tristeza e da melancolia. Quando eu já falei assim em várias coisas, rádio, jornais, etc., eu e a Sónia sentimos rockstars, o que acontece é que o que é que nós chegamos à conclusão, e a Sónia fez um espetáculo inteiro sobre isso,
e, aparentemente, a psicologia também se debate, como todos nós, com estes conceitos de tristeza e depressão. A melancolia aparece como muito mais a parte física da tristeza, não é? E, portanto, quando nós falamos de melancolia, a Sónia faz o gesto da Dama das Camélias, não é? Em que lançamos a mão à testa e estamos tristes. São pistas da linguagem não verbal de que nós estamos tristes. Alguns sentem que essa tristeza mais melancólica seria glamourosa, não é? Mas muitas vezes nós utilizamos essas pistas mais físicas e de linguagem não verbal para darmos pistas às outras pessoas para que estamos tristes e recebamos mimo. O que é que acontece? É que os psicólogos, grandes responsáveis pela palavra depressão cair em uso comum, e há uma diferença clara entre a depressão e a tristeza. A tristeza pode ser circunstancial, não é? Que é a tristeza que nos vem do cotidiano e muitas vezes as pessoas confundem essa parte triste com a parte frustrada, não é? Quando nós temos contrariedades, quando perdemos, quando temos lutos, nós sentimos tristes. Pode ser uma tristeza de dentro para fora, que é quando nós reagimos àquilo que já não pode ser, não é? Aos nossos lutos, que têm a ver com eu já não posso ter 5 anos, eu já não posso ter 10, eu já não posso ter aquela pessoa na minha vida, eu já não posso estar na escola primária, eu já não posso ir estudar, eu já não posso andar de bicicleta. Portanto, todas essas situações põem-nos tristes. Às vezes uma tristeza mais profunda, com que nós lidamos e que utilizamos como uma oportunidade e uma alavanca transformada em crescimento. Outras vezes retemos-nos nela e às vezes algumas pessoas comprazem-se nelas. Gostam dessa oportunidade de estar tristes e utilizam essa tristeza como uma espécie de relação com o outro. E, portanto, sempre que estamos com elas, e com certeza que vocês, no vosso cotidiano, encontram algumas pessoas assim, as pessoas estão sempre tristes. A depressão é outra história, não é? A depressão é sempre que nós temos um conjunto de sintomas que pode ser também a tristeza, mas muitas vezes não há tristeza lá, há dificuldade, há dor, há espaço em que nós não sabemos se queremos ir para a frente ou para trás. Há astenia, que é aquela prostração que a pessoa sente que não se consegue mobilizar. Há o não interesse. Portanto, quando há tristeza, é a nossa parte saudável a falar. Quando há depressão, às vezes, não é uma parte saudável. Há a depressão saudável quando estamos em espaços de crescimento e somos como os miúdos pequeninos, não é? Que ficam gordinhos e parecem baixinhos, de repente, em ciclos do desenvolvimento, e de repente dão grandes saltos qualitativos, não é? Passa o verão e quando os vemos, eles têm mais 10 centímetros e pensam de outra maneira. Mas antes disso houve uma parte birrenta e difícil e deprimida. Agora há a depressão do adulto, que muitas vezes aparece como uma doença e neste momento, em 2020, está anunciada como a doença mais frequente na nossa sociedade europeia. E nós tivemos notícias o ano passado do Infarmed, etc., de que nós somos dos países europeus que mais consomem antidepressivos, o que diz algumas coisas da forma como nós estamos a lidar com a tristeza. Pronto, isto é um preâmbulo sobre o que nós vamos discutir. Passemos aqui à nossa Isabel, que vai dar uma continuidade ao meu discurso para depois termos a nossa artista a falar de outra maneira. Eu optei por ler aqui uma coisa curta, onde repito algumas das coisas que a Ana disse forçosamente. Eu sou psicanalista, sou escritora, sou conferencista e sou formadora. E tenho um curso que se chama, dou um curso já há 10 anos ou 11 anos, que se chama Ousar Ser, é um curso de inteligência emocional, na prática, que é aberto a toda a gente. Estou quase a fazer reclame, mas não é bem isso, mas pronto.
são 3 meses e começa agora em fevereiro. Eu digo isto... Já agora? Onde? Pois, porque além disso tenho sangue judeu, não é? Sou metade judia, portanto, aproveita-se Culturgest e tal, 600 pessoas, é o que a Ana vê, etc. Não, isto só para vos dizer que sou uma técnica, como a Ana, penso eu, sou uma técnica de saúde mental, não sou uma técnica de doença mental. E isto faz alguma diferença. Pedi à organização para porem como referência um artigo de um dos meus livros que se chama Cada um vê o que quer no molho de couves, 18 travessias psicoterapêuticas, e que são case studies autorizados pelos pacientes que eu segui, com os dados disfarçados, claro, mas há um que se chama Um Psiquiatra que ainda deixa a tristeza existir, cuja leitura, bem, para isso vão ter que comprar o meu livro ou fazer uma fotocópia que eu tenho. Isabel, pronto. Pronto, já, chega. Já anunciaste duas coisas. A Ana tinha dito que nos ia mandar calar. Vou então passar a ler o que escrevi em nossa intenção. A verdade interior, acreditem, é o melhor sítio para existir. Assim, é melhor uma tristeza que se descobre do que uma euforia que nos encobre. Nós não somos os acontecimentos da nossa vida, mas somos a nossa relação com os acontecimentos da nossa vida. A tristeza é uma das emoções naturais de um ser humano e não deve ser confundida com depressão, como tantas vezes acontece. Não é uma vergonha estar triste e não é um feito heroico estar alegre. Como sabemos, há falsas alegrias, que no fundo não são mais do que a excitação. Não é? Quando se confunde alegria com excitação. A excitação o que é? A excitação pode advir de reação a estímulos externos e não ser propriamente uma alegria. O período de sofrer com tristeza uma certa perda, como dizia a Ana, a que podemos chamar genericamente de luto, é um mecanismo da saúde mental e não da doença mental. Isto é muito importante. Há o chamado luto patológico, pelo qual nós às vezes somos procuradas para ajudar a pessoa a dar o salto, não é? Assim como uma pessoa que ainda não sabe nadar precisa de uma barca para atravessar um rio, depois de saber nadar já não precisa da barca para atravessar o rio. Nada. E, portanto, seremos úteis não substituirmos-nos à tristeza, nunca, mas ajudarmos o processo a concluir-se e depois o caminho é do outro. Portanto, é um estado de espírito a distinguir daquilo do que seria uma depressão clínica no adulto. Coimbra de Matos, psicanalista, pedagogo, poeta, sei lá o que é que o Coimbra de Matos é, um grande amigo, é certamente um dos grandes pensadores dos nossos tempos. E emprega o termo de depressividade para caracterizar esta atmosfera de uma vivência de tristeza, que não é só o tal direito de que a Ana fala a estar triste, sem estar na patologia, mas é mesmo uma necessidade absoluta do ser humano para atravessar com a tal verdade interior, de que falei mais acima, o tal estado de perda ou de maturação e evolução psicológica. É isto que permite a transformação da nossa relação com os acontecimentos da vida. Há, assim, momentos depressivos na evolução normal da criança e em estados de vida nossos e que nada têm a ver com coisas patológicas. A cura, entre aspas, e a saúde dependem do autoconhecimento, da consciência, como falávamos há pouco com o Miguel. A eficiência na relação de uma tristeza está, portanto, na intimidade de uma pessoa consigo própria e não de soluções bruscas exteriores que procuram retirar abruptamente a tristeza e que podem acarretar o risco
de estar a amputar seriamente uma pessoa na solução natural das suas perdas com tristeza, com a necessária tristeza. É pela criatividade que se pode estabelecer novas pontes com o mundo. E essa criatividade atinge-se não sendo artificialmente cortada ou atrasado os mecanismos de construção das novas pontes consigo próprio. Isto é muito importante. Serão elas que servirão então de base a uma nova realidade e a uma nova relação com o mundo exterior, através de novas alegrias reconstruídas na autenticidade da relação consigo própria, na consciência, na travessia. E disseram-me para usar aquilo agora, como canta a Ana Moura no Desfado. Ai, que tristeza nesta minha alegria, ai, que alegria nesta tão grande tristeza. Sou uma cantora falhada, tenho imensa pena não ter sido cantora e aproveito sempre para cantar um bocadinho, seja na televisão, seja numa conferência. É verdade, é verdade. Nas sessões de psicoterapia também canto muitas vezes, etc. Eu vou passar a experimentar. Não tens tanta voz como eu. E são estas novas pontes que contribuem para que uma pessoa não sinta a solidão. Solidão é só estar longe de si próprio. Enquanto que a tristeza pode ser uma forma de se aprender a ser a sua própria companhia. Agora vou ilustrar este discursozinho, se a Ana ainda me deixar falar mais um bocadinho. Não. Com 13 casos. Já dás os teus casos, deixa a Sónia explicar. Então, Mas eu tenho que dar os meus casos. Ia tomar uma nota. Não estou a perceber. A Isabel disse uma coisa, é que eu vou fazer uma peça sobre a solidão. E então Então, mas eu agora, mesmo que a Ana não queira, eu vou falar. Porque eu tenho que falar destes 3 casos ilustrativos. Isabel. Já falas. Oh, Ana, mas que triste não dizer agora no seguimento o que eu disse. É triste? Fico triste. É triste, mas é uma convicção minha que a Sónia agora tem que falar. Sónia, não se esqueçam a de solidão é estar longe de casos. si próprio, não é? Não foi isso que tu disseste, Isabel? A solidão... Solidão é estar longe de si próprio. De si próprio. Não, eu estou sempre a fazer research, eu estou sempre a investigar. A tristeza, como vocês sabem, uma tristeza, si próprio, já está. Uma dificuldade é praticamente sempre uma oportunidade para a pessoa crescer e para a pessoa construir estas novas alegrias e as novas pontes com o mundo. É um momento de aprendizagem. Nós já discutimos isso, porque muitas vezes as pessoas, quando ficam tristes, utilizam essa oportunidade para ficar nostálgicas e sempre viradas para trás. Exatamente. Portanto, Sónia, queres que eu me vire para a é frente? a tua oportunidade de... Bom, ela é a mais conhecida de nós, atenção. Não, portanto, ela é a mais conhecida aqui na Culturgest, portanto. Na Culturgest. Pronto, nós aqui somos ilustres desconhecidos. Miguel, tu nem contas, ainda não falaste. Sim, é só um acessório. Olá, boa tarde. Sou a Sónia Batista. Eu sou a Sónia Batista, com P. Eu não sei muito bem o que é de dizer, porque eu fiz uma peça sobre isto e acho que já disse tudo o que tinha para dizer. Porque é que eu fiz esta peça? Primeiro, fiz esta peça, aliás, esta peça estreou em 2017, mas começou a ser pensada 2 anos antes, porque por razões de programação é assim que funcionam as programações dos teatros e da Culturgest, neste caso. E começou por eu querer fazer uma peça que era uma reflexão sobre o estado do mundo. Não era uma peça tão autorreferencial, eu tenho tenho um vício de falar sobre mim, falar sobre a minha experiência, sobre a minha cabeça, sobre as minhas questões nas minhas peças e por alguma razão que eu de facto não sei, desconheço, achei que estava um bocadinho farta de mim e que não queria trabalhar sozinha. A peça nós somos 7 intérpretes e tem uma equipa de 30 e tal pessoas. E eu pedi a várias escritoras brasileiras, neste caso, para me escreverem textos. E queria falar sobre a Amazónia, porque para mim a Amazónia era o sítio mais triste do mundo.
nós chegámos a escrever um texto muito bonito que eu queria a força que entrasse na peça, mas as peças têm mais força do que os criadores que as criam e não havia lugar para... Eu tentei e percebi que não havia lugar para esse texto, que acabou por ser uma instalação vídeo com as nossas vozes off a dizer esse texto sobre esta questão da Amazónia, que é um sítio tão triste porque tão ameaçado, e daí vem a ligação com o ecofeminismo e a outra conferência, que é um tema que eu acho que já existe no meu trabalho desde sempre, mesmo inconscientemente. Eu comecei por criar de uma maneira muito intuitiva, muito selvagem, muito selvática. Mas a verdade é que as temáticas... Mas o ecofeminismo é tranquilo. Atenção. Tranquilo. É punk, vá, mas é tranquilo. E as temáticas que estavam no início dos meus trabalhos, quando eu comecei a criar coisas em 2002, continuam de uma maneira agora mais sustentada. É por isso que eu levo, de facto, 2 anos a criar uma peça, porque procuro muita coisa, leio muita coisa, vejo muita coisa. E comecei por criar esta peça, querendo eu própria também ir à Amazónia. Já disse que foi uma tentativa gorada, era muito caro, era demasiado caro ir à Amazónia. E, entretanto, porque comecei a investigar sobre a tristeza, sobre várias imagens da tristeza, da melancolia e da depressão, comecei a centrar cada vez mais o trabalho em mim. Porquê? Porque eu sou uma ávida praticante destas 3 coisas. Melancolia sempre, desde que eu me lembro. Eu não sei, quando comecei a investigar para a peça, descobri que finalmente, eu acho que só agora, nos últimos anos, é que há um termo para as coisas que eu dançava nos anos 80, que eu era vanguarda, não era gótica, mas era vanguarda. Coisas como Joy Division, Bauhaus, Cure, etc., que é shoegaze. Porquê? Porque se olha para os sapatos quando se dança. Ou seja, não é uma coisa para cima, como agora, party, não. É dançar olhando para os sapatos. Mirando os sapatos, porque nem sequer é um olhar, é assim uma mirada, porque, pronto... que eu acho que sim, que tem a ver com a melancolia. Eu já disse várias vezes, eu não sei, um dia se calhar ainda me vão atacar os góticos, mas eu acho que a melancolia é uma coisa muito gótica. É assim é uma languidez, é um estilo, é assim uma coisa mais estilosa, que até está um bocadinho fora de moda, mas continua. E eu lembro-me perfeitamente desse estado em mim, de eu muitas vezes, quando ainda faço isso, quando estou triste, ainda quero ficar mais triste e ouço coisas mais... Ouço música muito triste, leio coisas tristes, vejo filmes tristes para me ajudar a sair desse buraco da tristeza e da melancolia. Mobilar a tristeza, não é? Mobilar, exatamente. Já falámos várias vezes sobre o mobilar da tristeza. Sem ir ao IKEA, porque isso provoca outras tristezas nas pessoas e depressões. Então, sim, eu sou uma ávida praticante sempre da melancolia, ainda hoje. Triste, pois sou com muita regularidade e muito prazer às vezes sem prazer nenhum, mas isso acho que somos todos, não é? E a depressão, pronto, é a coisa com menos graça, não tem muita piada. No entanto, como eu digo na peça, com a distância de quem já não está muito triste há alguns meses, eu consegui com esta peça e percebi que era isso que eu tinha que fazer, falar deste assunto com humor. E a peça começa por ser, e é uma autocrítica, uma autopiada com a minha condição. Com um tom de tragicomédia, melodrama, com muito humor e mergulhando numa tristeza profunda, por vezes. Eu gostava muito que vocês todos viessem ver a peça para perceberem que eu não estou a mentir, que eu não estou aqui não tenham medo de ver uma peça que se chama Triste in English from Spanish. Ela não é muito triste, mas quando é a sério. E para mim era muito importante conseguir fazer este salto, porque eu comecei por escrever sobre mim, sobre a minha condição, encontrando muitas ligações, porque o meu cérebro funciona assim, é um cérebro muito cefalopódico, com muitos tentáculos,
que encontra ligações entre coisas dispares, e eu faço referências, sei lá, à filosofia, à Oprah Winfrey, à Dolly Parton. Não faço distinções entre high heart e low heart, não, nem heart, é tudo igual. Para mim o coração é o mesmo, da arte e do fazer arte. E era muito importante conseguir ter esse espaço e esse tempo, porque eu não sei se vocês já ouviram falar nisto, e acho que parece-me que foi o Mark Twain que o disse pela primeira vez. Acho que não há como provar, que já foi há muito tempo, mas a comédia é igual à tragédia mais o tempo. E normalmente é isso que os humoristas fazem, quase todos, ou as pessoas que escrevem com algum humor, quando escrevem sobre si, sobre a sua vida e sobre as coisas mais trágicas, mais tristes, mais absurdas, mais patéticas, é fazerem-no já com alguma distância. E eu consegui fazer esta peça porque a minha... Bom, a melancolia está cá sempre, e a tristeza vai e vem, mas a minha depressão está controlada com medicamentos, não só com medicamentos, com terapia, com amor. Acho que o amor é das coisas mais importantes nestes casos, com esperança, com trabalho, com terapia, claro. E connosco. E com vocês. Pronto. Ok, Sónia. E não tenho mais nada a dizer. Muito Vejam bem. a peça, Com esta, tenho aqui uma pessoa já... É o seguinte, vocês são obrigados a ver a peça, evidentemente, não é? Porque a Sónia depois deprime se não vierem ver a peça. Deprimo-me. E neste enquadramento da Amazónia ser o lugar mais triste do mundo, nós resolvemos convidar um biólogo, não é? Para fazer essa ponte se realmente nós estamos no sítio mais triste do mundo. Muito então, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado a todos também por terem vindo. Eu se calhar começava só por fazer uma introdução muito curta sobre... Sim, podes fazer uma introdução. Meu nome é Miguel Silveira e eu tenho feito o meu trajeto profissional muito ligado à área do ambiente e da sustentabilidade. Comecei por trabalhar mais ligado à investigação científica em reservas naturais, e depois tive, durante cerca de 10 anos, fui também diretor de um aquário público, e mais recentemente sou gestor de uma empresa que opera no setor da economia azul de forma sustentável. Portanto, sou uma pessoa com vários chapéus, fez várias coisas diferentes na vida, mas sempre dentro deste campo do ambiente. Eu fiquei muito contente com este convite. Eu acho que, obviamente, a tristeza, como aqui já se disse, para mim parece uma coisa perfeitamente natural. Aliás, acho que é inerente, tenho a certeza, é inerente à nossa condição, não é? Faz parte de nós e, portanto, é incontornável. E acho que não tem que ser vista como uma coisa negativa, tem que ser vista como o que é um facto, é uma realidade. E, portanto, é muitas vezes até o sinal, ou aliás, é uma consequência de nós estarmos a tomar consciência de onde estamos, da realidade que enfrentamos. E, de facto, pode ser negativo se entendermos isso como um fim, mas pode até ser positivo se tomarmos isto como um ponto de partida e, portanto, tomarmos essa tristeza como algo que nos faz, de facto, ver a realidade como ela é, e, a partir daí, nos faça conseguir deixar de lado o que, de facto, não interessa e dedicarmos ao que, de facto pode ser interessante e a tomarmos, de facto, iniciativa e ações que nos devem a sair desse ponto para outro patamar. Eu, concretamente, obviamente que estas coisas tudo o que tem a ver com a parte ambiental diz-me imenso, porque, como vos disse, eu estou muito ligado a esta área do ponto de vista profissional, mas também estou muito ligado do ponto de vista pessoal e emocional e familiar, e pronto, e, portanto, por toda uma série de razões, isto diz-me, estou profundamente embrenhado nesta temática, e, portanto, uma das coisas que me entristece e que me confronta e, de facto, que me inquieta
são as ameaças que se põem atualmente ao ambiente. E destas eu destaco hoje em dia o que, entre muitas outras coisas que me inquietam, o que mais me inquieta é a questão das alterações climáticas e, portanto, na decorrência do aumento das emissões dos gases com efeito de estufa, que é uma situação que ocorre já no presente, e o que nós hoje em dia sabemos é que desde o período pré-industrial até agora a Terra já aumentou cerca de 1 grau centígrado e que isso já está a ter efeitos concretos no clima. E o que se sabe hoje é que se nós não fizermos nada para, de alguma forma, inverter esta tendência, o que podemos estar a caminhar para virar o século com cerca de 3, 4 graus centígrados acima do período pré-industrial, o que provavelmente não será comportável para nós como espécie, ou poderá pôr-nos, ou deverá pôr-nos seriamente em risco. Estamos a falar de secas que serão muito mais prolongadas, fenómenos climáticos extremos, estamos a falar de ondas de calor, furacões muito mais frequentes, muito mais impactantes. Estamos a falar, por exemplo, da situação, isto também para não tornar isto muito técnico, mas, por exemplo, a subida do nível do mar, não é? Quer pelo derretimento do gelo, quer pela própria expansão térmica do oceano, quando hoje em dia a maior parte das pessoas se distribui e vive junto das zonas costeiras. Portanto, isto é de facto um cenário que é bastante preocupante e, portanto, nós temos mesmo de fazer qualquer coisa e temos de alguma forma tentar reverter esta tendência e fazer as coisas de forma diferente. Apesar deste cenário, como há pouco falávamos, ser para mim, não tenho outra expressão, é mesmo um cenário bastante negro, bastante preocupante, eu não tenho uma postura pessimista, tenho até uma postura otimista face ao que provavelmente conseguiremos fazer. Há pouco, na nossa conversa anterior, ainda em off, nós falávamos, o Paul Romer, que foi galardoado agora recentemente, é um economista americano que foi galardoado no ano passado com o Nobel da Economia, faz ali uma distinção. Ele faz uma distinção muito interessante entre dois tipos de otimismo. Ele divide os otimistas em dois tipos. Por um lado, o otimista complacente, que ele usa uma imagem interessante que será o da criança que anseia por receber um presente, por receber uma prenda. E, por outro lado, o otimista condicional, que é uma criança que sonha em ter uma casa na árvore, mas sabe que para ter a casa na árvore vai ter que arranjar madeira, vai ter que arranjar pregos e provavelmente ainda vai ter que convencer uns amigos a ajudarem a construir a casa. E portanto, eu estou de certeza neste segundo grupo. Eu acho que é possível, mas vai exigir de nós todos. Não é só de nós enquanto indivíduos, nós enquanto Estados, enquanto governos, as empresas. Toda a gente tem que estar... tem que ser de facto envolvida e o esforço tem que ser partilhado por toda esta gente. E esta minha convicção não é uma mera questão de fé, é uma questão... Eu olho muito e eu acho que devemos, e há muitos autores hoje em dia que nos têm ajudado e têm reforçado isso e têm realçado, tanto o Steven Pinker como o Yuval Harari têm falado muito disso, que é importante que nós olhemos para os factos, que não nos deixemos... pode ser um problema Eu tenho ideia, vejo como profissional, vejo muita gente preocupada vinda de outras áreas profissionais, outras áreas de formação e, portanto, sinto que provavelmente foram pessoas que estiveram ainda com um grande distanciamento durante grande parte das suas vidas, com um grande distanciamento do ambiente e da natureza e que agora começam a tomar consciência do ponto em que estamos e, de facto, estão assustadas. E eu acho que isso é bom, não é? O tal processo de interiorização e de tomada de consciência da realidade
mas no meio de todas estas notícias negativas há um aspecto que pode ser pernicioso, que é nós acharmos que tudo está mesmo muito, muito mal. E, de facto, há coisas que estão muito más, há outras que estão péssimas, mas há umas que nós temos vindo a conseguir, de alguma forma, controlar ou até reverter. E eu acho que é importante olharmos para estes exemplos. Eu lembro quando era criança, o problema ambiental mais premente era a questão o que se chamava normalmente o buraco da camada do ozono. E de facto é um problema gravíssimo e que podia, de uma forma muito simples, a camada do ozono funcionava, filtrava, no fundo retinha os raios ultravioleta e, portanto, se esta camada ficar mais fina e a radiação passasse, pronto, isso iria ter consequências no homem, iria ter consequências nas plantas, pronto, uma série de campos que seriam bastante impactantes. Mas esse é um problema que nós hoje em dia deixámos de ouvir falar. E deixámos de ouvir falar porque, de alguma forma, a tendência conseguiu ser revertida e este problema conseguiu, de alguma forma, não está resolvido, mas está muito mais controlado. Nós, desde o ano, o que se pensa hoje em dia é que desde o ano, o que se pensa, quer dizer, o que tem vindo a ser visto pelos cientistas que se dedicam a essa área, é que desde o início dos anos 2000 que a cada ano cerca de 2% deste problema é revertido, quer dizer que provavelmente será resolvido ou pelo menos muito, muito controlado em poucos anos. E isto é um exemplo, aliás, provavelmente isto foi das tais chamadas que nos acordam, não é? Que nos mobilizam, porque foi das primeiras coisas que nós tínhamos uma ideia muito da poluição em termos locais, não é? Do que está a impactar em termos locais, e aqui viu-se que este problema era global e que estava muito ligado à questão dos CFCs, que são os produtos químicos que eram utilizados nos frigoríficos, nos aerossóis, pronto, uma série de produtos desse tipo, e começaram a ser usados nos anos 30. E pronto, até que no início dos anos 80 se começou a ter consciência, isto está a fazer mal ao planeta, isto vem, temos de acabar. E de facto, quando houve o protocolo de Montreal, que acho que é de 89, não me recordo bem, mas pronto, os países juntaram-se e houve medidas concretas que foram tomadas, entre as quais se ter banido completamente a questão a utilização dos CFCs. Pronto, isto é um exemplo de que nem tudo tem que ser Mas também é um exemplo como é que a nossa espécie funciona, não é, Miguel? Porque uma das coisas que, quando eu comecei a perguntar às pessoas como é que era esta coisa da depressão e o que é que eles pensariam sobre o que é que nós iríamos falar aqui, é muito engraçado que as pessoas dizem, eu conheço uma pessoa deprimida, não é? Portanto, quase toda a gente conhece uma pessoa deprimida e não sei se é contagioso, mas parece que essa pessoa deprimida está rodeada de pessoas deprimidas. Não é? E hoje em dia só se sabe as pessoas deprimidas porque as pessoas deprimidas não aparecem. Não é? Em contrapartida, nós temos este fenómeno que a Sónia fala imenso, não é? Em que as redes sociais não só mostram que nós vamos acabar enquanto espécie, não é? Portanto, que há tantos problemas ambientais que se calhar é melhor nós baixarmos os braços e parece que não melhoramos, não é? Mas nos mostram como os outros são mais felizes que nós, não é? E que nunca estão tristes. Não é? Em todas as redes sociais aparecem coisas extraordinárias, que é uma espécie de momentos Kodak de segundo a segundo, não é? Em que é para mais tarde recordar que é daí a 3 minutos, não é? Quando mandamos para toda a gente e tal. E uma das coisas que aconteceu nestes últimos anos, e com certeza que a Isabel, enquanto terapeuta, também tem muito essa noção, que a clínica modificou-se imenso, não é? Eu trabalho há 30 anos e uma das coisas que fico pasmada é que no início, para já as pessoas não sabiam muito bem o que era um psicólogo, não é? Com certeza que sabiam o que eram os psicanalistas, que o Diálogo já trabalhava. Portanto, já havia aquela cena de que um psicanalista era uma pessoa com divã e tal. Pelo menos todas as pessoas me perguntavam porque é que eu não tinha divã. Não é? Sim. Também me perguntavam se eu tinha um curso superior. Temos que dizer. Mas
mas a maior questão das pessoas não era a tristeza, era o medo. As pessoas vinham cheias de medo, portanto, vinham cheias de fobias, vinham com grandes preocupações de evitamentos, vinham com grandes obsessões e com profundas depressões não tratadas, em que era vulgar haver umas pessoas dentro de casa que ninguém via. Que as pessoas estavam num quarto, não é? Prostradas e numa espécie de tratamento eterno em que ficavam lá fechadas ou sentadas num sofazinho e caladinhas, não é? Às vezes essas pessoas sofriam internamentos e temos que pensar que nós temos um prémio Nobel incrível de uma intervenção em estados de catatonia, não é? O Egas Muniz fazia lobotomias a doentes com psicoses e portanto, muitas vezes ficavam em grandes prostrações, esses doentes. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns, imaginem quantos anos é que eu tenho, que tinham sido operados por ele, que ainda estavam internados e que não tinham possibilidade nenhuma de viverem no cotidiano com outras pessoas, porque não eram autónomos. Mas também a clínica mudou com esta ideia de que nós temos que ser sempre felizes, sempre alegres e estamos na grande época do narcisismo, não é? Portanto, estamos em plena época que o eu é dominante sobre tudo e, portanto, eu tenho o direito a sentir e parece que o direito que eu tenho a sentir são sempre coisas positivas. E as pessoas, é muito engraçado, quando eu e a Sónia fomos à rádio, as pessoas diziam, é preciso pensamento positivo. E muitas vezes as pessoas que vão ao consultório também são pressionadas pelos amigos porque não têm pensamento positivo. Ou não são suficientemente alegres, ou não alimentam o suficiente as redes sociais com refeições magníficas, pôres de sol extraordinários e filhos a fazerem feitos que pelo menos as crianças que eu conheço nunca fizeram. Mas de facto, essa imposição de que, bem, só há telemóveis a tocar, não estou a perceber. Ó, pessoal. Isso aqui é o meu, não é? Será? É com certeza, porque a Isabel faz sempre isto. É para chamar a atenção e para me interromper. Mas estamos nessa época de que as pessoas que têm sempre esse registro muito individual e que sentem com grande frequência que os outros reivindicam que elas tenham uma vida sempre alegre, mesmo que as pessoas não se sintam alegres. Ora bem, o que acontece é que sempre que alguém está triste, as outras pessoas empurram-na para esse pensamento positivo, com a ideia, tens que reagir, não é? Que eu gostava de saber o que era quando a pessoa está triste, não é? Esse tens que reagir é como se fosse uma imposição ao movimento. Isabel, escusas de estar a dizer uma coisa no meio da minha frase. Não, estou de acordo, eu rimo para sublinhar que estou de acordo. Ah, bom. E, portanto, a ideia que se nós temos o direito à tristeza, não é? Que é o direito também à transformação da pessoa que nós somos, não é? Se nós não passarmos por essa tristeza e esse movimento, como a Isabel dizia há bocado, de reação genericamente ao luto, quer dizer, à perda, à ideia de que nós tínhamos um plano, não é? E os seres humanos gostam de planos, sejam eles com impactos ambientais ou não, não é? Nós gostamos da ideia que quando vamos intervir no real, quando nascemos, quando acabamos um curso, nós temos um plano. E é óbvio que há um desvio quântico em relação ao plano que nós temos e àquilo que temos a capacidade no real de concretizar. Muitas vezes a vida não é parecida com aquilo que nós inventamos, mas é parecida com o que ela é, não é? Portanto, se tem tristezas e aflições, também tem alegrias inesperadas, que é evidente que não é a primeira coisa que nós contamos a nós próprios quando estamos tristes. Quando estamos tristes fazemos como a Sónia, não é? Eu acho que todos nós, e vejo que a maior parte de vocês são adultos, portanto eu posso dizer isso sem medo de ferir suscetibilidades, nós, enquanto adultos e enquanto adolescentes,
e enquanto adultos nós somos mais indulgentes connosco próprios, ouvimos músicas centenas de vezes as mesmas. E muitas vezes os pais perguntam porque é que as crianças, quando veem um filme, o vão ver repetidamente e já não olham para o filme quando o veem, não é? E só prestam atenção a determinadas partes. E os pais comentam com as visitas a dizer ele já viu este filme tantas vezes que sabe as deixas exatas, não é? Mas repara-se que a criança só olha para certas partes do filme. Porquê? Porque ela está a aprender a lidar com os sentimentos que o filme evoca e há partes que não quer ainda ver, não é? Quem é que consegue ver a Branca de Neve naquela desgraça em que o príncipe atravessa? O Bambi. O Bambi que fica de lado, não é? E o Rei Leão, aquela cena horrível do pai a morrer. Mas... E o beijo do príncipe? Essa parte... É alegria. Estás-me a desfazer a minha teoria. Bom, não estou. O que acontece é que essa oportunidade de nós vermos outra vez e podermos refazer esse sentimento é também uma maneira de termos sedimentos internos afetivos que nos vão dar chave para, quando nós somos mais crescidos, sabermos como é que vamos fazer as coisas. Por isso é que as pessoas têm canções da sua vida, que pediram à Sónia quais eram as canções da vida dela, e ela fez um pequeno discurso que eu li, a dizer, eu fico aflita quando me perguntam coisas dessas, porque eu tenho que selecionar. Mas quando nós perguntamos às pessoas quais foram as canções da tua vida, quais foram os filmes que te lembras, falam sempre de nós, não é? Falam sempre de nós porque nós pegamos nesses bocadinhos de filmes e nesses bocadinhos de canções que nós ouvimos tantas vezes como uma oportunidade de voltar a vivenciar esses sentimentos e para termos mecanismos que, no fundo, não é muito diferente daquilo que se faz na psicoterapia, não é? A psicoterapia é também é o filme da sua própria vida e utilizarmos pequenos instrumentos para que a pessoa possa lidar com esses bocadinhos de vida se por acaso passou por eles e não os apanhou, não é? Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, que os jogos de computador são todos maus, eu, por mim, falo que adoro gráficos de PlayStation, portanto, acho que são os gráficos magníficos. Os seres humanos têm capacidade de inventar coisas. Quem me dera ter tido aquilo quando eu era pequenina. Mas uma das coisas incríveis é essa capacidade que eu tenho, e os miúdos fazem isso com toda a facilidade, que instrumentos é que eu tenho que escolher para ir para o próximo plano, não é? Para a próxima aventura que eu vou ter. E psicologicamente eu vou precisar de instrumentos que vou utilizar ao longo do desenvolvimento. A Sónia, com a peça dela, penso eu, e ela há bocado não falou sobre isso, e quero-te perguntar isso, Sónia, se quando tu fizeste essa peça, que tu dizes que no fundo saiu de dentro de ti para todos, não é? Portanto, a ideia de que tu falas de ti e passaste a falar do todo, se foi uma aquisição de instrumentos que tu sentiste que adquiriste quando andavas no Google Search à procura do significado da tristeza. Da vida. Sim, como eu lhe chamei, a psicopoética do browser, que faz parte da dramaturgia deste espetáculo. Isto é uma coisa muito simples, é só usar as ferramentas que fazem parte da nossa vida, e o Google Search faz muito parte da nossa vida. Aliás, o título da peça vem... Se vocês podem pegar nos vossos telemóveis e googlar... Não podem, a doutora Ana não deixa. Mas a seguir, em casa, se escreverem no Google Search Triste In, vão ver que Triste In, English from Spanish, é para aí a terceira opção. Bom, varia um bocadinho, mas isto tem a ver com aquilo que as pessoas mais procuram. E eu trabalhei muito estas questões de perceber do que é que as pessoas andam a falar quando falam da tristeza, quando falam da depressão. E a peça tem muitos títulos que eu vou explicando à minha maneira, que partem ou de fóruns sobre a depressão. Por exemplo, uma pergunta que aparecia muito era: se a sua depressão fosse uma criatura física, o que é que seria? E eu achei incrível quando descobri um fórum em que se falava de um polvo, do polvo. Daí a história dos cefalopodes de há bocado. E sim, eu acho que só agora é que eu podia fazer esta peça. Mas tu sabes o que é que cefalópodes quer dizer, não é? Sexo na cabeça.
Portanto, vocês pensem que... Pois, isso será a próxima peça. Portanto, vocês pensem que isto é completamente claro. Sim, sexo faz parte. Eu falo sempre de sexo. Falo sempre de sexo nas minhas peças. Aliás, nesta há um momento muito... Mas por acaso não é sexual, não é sexual todo, é mesmo punk. Mas o sexo é importante, porque o sexo é vida, sexo é morte, enfim. Sexo é triste, sexo é alegre, às vezes é muito triste quando não corre nada bem. E eu, de facto, só agora é que eu sei que, aliás, esta peça aconteceu porque podia acontecer. Há uns anos atrás não podia de todo acontecer, eu não estava neste sítio. Eu sei que já estou num sítio diferente e é muito interessante voltar a fazer a peça um ano e pouco depois, porque não foi assim há tanto tempo, mas eu já a tenho noutro espaço dentro de mim. E sei que sim, se eu só pude fazer a peça com tudo o que eu adquiri, tudo o que eu aprendi, com este controle falso da minha condição. É um controle falso porque eu, apesar da terapia e dos antidepressivos, o mar não está flat, não. O mar vai. Mas a vida não é isso. A vida não é isso. A vida como ela é aqueles casos que a Isabel tem, certo? Isabel, tu queres contar os teus casos? Estás a ver esta ponte extraordinária? Não, eu já não. A vida acontece. A vida acontece. Parece o Olá, ou Coca-Cola, ou lá o que é. Aquelas coisas que a gente recebe constantemente no WhatsApp dizem que o principal órgão sexual do homem é a cabeça. É o miolo, exato. É o miolo. Portanto, eu estava a falar de a tristeza pode ser uma forma de se aprender a ser a sua própria companhia. E vou contar 3 casos muito rapidamente, para a Ana ficar entusiasmada, com impacto, como eu sei falar, com impacto e curtamente. Right to the point. Então, vamos lhe chamar o Miguel, um dia, vem ter comigo, um homem, nos seus 40, talvez, apenas 40, não é? 30 e tais, e uma filha, e ele disse-me, olha, doutora, eu venho ter consigo, um homem muito inteligente, já li tudo, já fiz muitas abordagens psicoterapêuticas, já fiz uma data de coisas, ele depois nomeou o quê e os nomes dos meus colegas que ele tinha ido ver. E embora as leituras e as coisas tudo me ajudou um bocadinho, de facto, eu estou fechado num colete de tristeza desde a minha infância. E não há nada a fazer. Olha, li um dos seus livros e achei que talvez... O primeiro livro, que se chama Bem-aventurados os que ousam. E ele identificou-se lá com qualquer coisa que eu disse e teve um bocadinho de vontade de ver, mas com pouca esperança. E eu comecei a segui-lo. Ainda por cima tenho muito pouco dinheiro para lhe pagar e eu disse, mas eu vou-me adaptar às suas possibilidades porque tenho vontade de fazer este trajeto consigo. Ele vinha às quintas-feiras à tarde. Ele começou a vir sempre muito negativo. A história deste homem era, de facto, trágica. Trágica. Uma daquelas histórias de vida, não é? O pai dele era um dos militares, um dos capitães de Abril, e viviam em Moçambique e recebem ordem de voltar no fim da guerra. E, na véspera de voltar, vai lá ao quartel dele, ou à missão dele, ao sítio, ao acampamento dele, e há uma emboscada e ele morre, é morto. A tristeza em que a mãe e os 4 filhos voltam calcula-se, não é? Depois de terem aguentado uma guerra inteira em África. E este rapaz nunca tornou-se homem e tal e nunca conseguiu vencer esta tristeza. E então, houve 2 semanas consecutivas que eu precisei desmarcar a sessão dele, porque tinha 2 coisas quaisquer importantes, que é uma conferência deste género. Não era com a Ana ainda. Qualquer coisa que foram imperativos. E ele também não tinha possibilidade de trocar a sessão por causa dos horários de trabalho dele. Era uma pessoa completamente derrotista, dizia que se ia demitir porque não sabia soluções nenhumas. Ele era
encarregado da manutenção de uma instituição importante e tal. Bom, ele chega, senta-se no divã, em vez de se deitar. A mim perguntam-me, não porque é que ele tem divã, mas porque é que se tem que deitar no divã. A ver. Eu digo que foi o Freud que inventou, mas se quiser ficar sentado, pode ficar. E pronto, às vezes senta, às vezes deita. Uma das coisas que o Freud dizia, sabes, não era? Uma das razões de ser é a associação livre, ser mais fácil. Mas a outra é porque é muito cansativo olhar para caras, para 6 ou 7 caras por dia. Eu, quando via, não é? Eu já não, 15 ou 16 doentes por dia, compreendia o que o Freud queria dizer. E então, bom, mas o dito Miguel diz-me assim, oh, Isabel, não vale a pena isto, olha, não vale a pena, eu não consigo sair disto, isto é para sempre, eu já tentei tudo. E a Isabel pode usar esta hora para ganhar muito mais dinheiro do que comigo. Eu disse assim, oh Miguel, olha, você está triste, porque eu desmarquei 2 semanas consecutivas, provavelmente. Mas o Miguel sabe que já gosta imenso de mim e eu já gosto imenso de si. E nenhum de nós tem vontade de se separar neste momento. Portanto, deite-se. Fez Dana. E então continuamos. E uns tempos depois, para vos dizer, este homem chega e diz assim, eu hoje tenho novidades. Este homem acordava torturado às 6, 7 da manhã, todos os dias, vou para o meu emprego, depois eu não vou saber, e depois eu não vou poder, e depois eu não sei o quê. Já tinha pedido admissão, não lhe tinham dado, etc. E ele diz-me, eu quero lhe contar o que me aconteceu. Estava no parque com a minha filha, ela estava a brincar com um menino, aproxima-se de mim e diz, pai, os pais daquele menino querem te conhecer. E eu fico assim, cheio de medo, de insegurança, a preparar-me, e o que é que vou dizer, e de repente pensei assim, vou viver o aqui e agora. Não vou preparar... Muito bem. Obrigada. Não vou preparar nada. Vou estar só. E vi-os avançar. O pânico saiu de mim. E quando eles chegaram, eu deixei correr naturalmente a conversa. E de repente, ele teve uma alteração de estado de consciência maravilhosa e libertadora. De repente, comecei a ver aquele parque como nunca o tinha visto. A ouvir os barulhos como nunca tinha ouvido. As crianças a rirem. A sorrir, um sorriso que me vinha de dentro. E tal, bom. Isto durou mais uns tempos, até que ele depois dizia-me, eu hoje em dia acordo de facto de manhã, mesmo às 6 da manhã, mas é a pensar assim, o que é que eu vou conseguir transformar hoje? E a vida passou a ser uma aventura extraordinária para ele. E durante muitos anos, tinha uma situação insuportável, com uma mulher muito ciumenta, etc. E eu sei que ele, durante muitos anos, vinha ao meu consultório, por altura de Natal, oferecer-me uma flor e dizer, oh, Isabel, eu no meu trabalho até travo, porque sei as soluções todas na ponta da língua. As pessoas não acharem que é esquisito e que eu estou maluco, porque eu antes não sabia nada, agora sei tudo. E agora gosto imenso, e agora estou super feliz, e agora estou lindamente. Mas é que até travo, até digo, olha isso. E então, e veio durante muitos anos e dizia-me, olha, eu não sei o que é que tenho a dizer, continuo felicíssimo. Sou feliz todos os dias, qualquer coisa transformo. Este homem aprendeu seguramente com a sua travessia anterior. Na minha abordagem, que não é de psicanálise ortodoxa, mas é, digamos, da moderna psicanálise, da linha do Dr. Coimbra de Matos e do Amaral Dias, da nova Sociedade de Psicanálise que cresceu a partir da antiga, costumamos dizer, é a psicanálise da relação. E a minha abordagem, a Ana trabalha igual, embora não se intitule psicanalista, ao estabelecer uma nova relação connosco, a pessoa consegue estabelecer uma nova relação consigo própria, com essas coisas que vêm da infância, que pode ir buscar, e dessa forma estabelecer uma nova relação com o mundo. E, portanto, a evolução da pessoa, quando a pessoa não consegue sozinha, a evolução da pessoa connosco passa sempre a ser uma evolução na saúde, na redescoberta das suas capacidades e não no afundar dos seus traumatismos. Isso é uma linguagem que foi usada, e nós todos vimos daí, ou pelo menos venho daí, não é? Tive uma formação ortodoxa também, mas é uma linguagem totalmente abandonada, e a psicanálise
E o recurso a um psicoterapeuta e a psicanálise não é para as pessoas doentes, é para as pessoas que querem ter mais saúde e querem encontrar a pista disso. Portanto, é uma coisa positiva, é uma coisa com alegria. Isto é muito importante que passe pelas pessoas, porque vamos aproveitar o que a vida nos traz, o que nós temos para dar. Desculpa, Isabel. Sim, eu, quando ouço a Isabel contar um caso, penso sempre o que é que as outras pessoas que não trabalham na psicoterapia pensam quando nós contamos um caso, não é? Que é como se olhássemos para um buraco da fechadura e víssemos uma vida de uma pessoa. E é impossível que nós, quando estas coisas acontecem, não pensemos imediatamente em casos que, sendo semelhantes, são tão diferentes. Quando estavas a falar nessa situação, pensava num homem que chegou ao meu consultório, 20 e poucos anos, e declarou-se que queria casar. Quer casar e não faço a mínima ideia de como é que isso pode acontecer na minha vida. Já sei qual é a mulher com quem vou casar, mas ainda preciso de a conhecer. E quero que a doutora me ensine de como é que eu vou fazer isso. O percurso de vida, vocês vejam como isto biologicamente é extraordinário, não é? Portanto, não a conhecia, sabia que ia casar com ela e sabia que ia ser feliz com ela. Nunca tinha sido feliz, só em tempos que ele sentia que lhe tinham sido completamente retirados. Os pais tinham morrido num acidente quando ele tinha 5 anos. E a família, que penso que era judia, nada contra isso, atirou-o para um colégio na Suíça interno, portanto, onde o iam buscar no dia de Natal, ou de um equivalente ao Natal. De resto, ele passava o resto do tempo todo sozinho, porque sentia-se uma espécie de ET, que é frequente nos pacientes que procuram ajuda. Sentem-se uma espécie de ETs, não é? Porque nós devíamos estar tão felizes e temos fotografias no nosso telefone e no nosso Instagram tão felizes. E, portanto, ele não se lembrava de ter vivido numa família. Tinha algumas fotografias dos pais que ele tentava adivinhar o que é que tinha acontecido naquelas fotografias, porque não havia outras pessoas nas fotografias que tinham guardado. Portanto, não havia ninguém que lhe pudesse explicar o que é que tinha acontecido. Tivemos um percurso, ele pediu esta mulher em casamento e tiveram 2 filhos, e ele sentia-se muito feliz com essa vida que tinha escolhido e, portanto, cada vez mais tinha competências e inteligência emocional que, ao princípio, não tinha nenhuma. Portanto, era daquelas pessoas que chegava à sala e dizia-me: como é que é possível ter a secretária tão desarrumada? É inteligente ou é estúpida? Portanto, vocês pensem que a coisa era um pouco definitiva. Não é que eu não tenha a secretária sempre desarrumada. Se alguém passar pela minha sala, sabe que a minha secretária é uma instalação. O que sucede é que uma vez a mulher foi para fora durante 2 dias, ele ficou com os 2 miúdos e veio à sessão. Eu disse: então, como é que é ter os miúdos sozinhos em casa? E o que é que fez ontem à noite com eles? Leu história, porque eles eram pequenitos. Ele: não, isso é o departamento também. Ler história, não. Então, deu-lhes beijinhos? Não, Ana Cristina, apaguei a luz. Disse boa noite e apaguei-lhes a luz. Então não costuma dar beijinhos? Não, isso é o departamento também. Eu disse: mas pode-lhes dar beijinhos. Eu nunca me teria ocorrido que ele estava habituado ao regime da escola, não é? Em que o tutor da sala se despedia deles, apagando a luz, não é? Dizendo boa noite. E eu disse: não, pode-lhes dar beijinhos. Recebo um telefonema à noite. Nessa altura não havia sequer telemóveis, imaginem, telefonava-me para casa. Ana Cristina, beijinhos é 1 ou 2? Vocês vejam o espaço de crescimento que isto implica, não é? A confiança na relação, que eu penso que uma pessoa só pode perguntar isto a uma mãe substituta. Exatamente. Não é? A uma pessoa que nos tenha feito crescer. O que nos remete para a Amazónia, não é, Miguel? Não sei como, mas isto nos remete para o nosso espaço natural. Pronto, e de como é que nós vivemos, se verdadeiramente a Terra está deprimida ou não. Exatamente. Eu acho que a Amazónia é um bom, até na sequência do que estava a dizer anteriormente,
A Amazónia é um bom... Há bocado estávamos a falar da questão da camada do ozono e tudo, mas mesmo na Amazónia, eu tive a sorte, para mim foi um privilégio mesmo, tive a sorte de poder trabalhar lá durante algum tempo, portanto é um sítio, para além da ligação profissional, há mesmo uma ligação forte do ponto de vista emocional, mas o que se conseguiu fazer, há um grande problema que afeta a Amazónia, e por afetar a Amazónia, ou afetando a Amazónia, afeta o mundo, dada a magnitude do que estamos a falar. Não é? A Amazónia são 2 Índias, não é? É uma coisa, atravessa 9 países, é uma coisa a uma escala imensa. Então tem uma importância local, mas tem uma importância planetária, em termos quando falamos de espécies, provavelmente alberga, o que se pensa é que alberga cerca de 10% de todas as espécies do mundo. Tem uma influência muito grande no clima, tem uma capacidade brutal de reter carbono. Aliás, é um dos grandes problemas que a afeta, a questão da desflorestação, é justamente essa, porque, sobretudo a desflorestação, porque é utilizado o fogo, não é? E, portanto, cada vez que se queima a floresta, nós perdemos uma quantidade absurda perdemos, quer dizer, libertamos uma quantidade absurda de carbono por todos os troncos, os ramos, as folhas, tudo isto tem carbono armazenado e, portanto, quando a floresta é queimada, tudo isto é solto, é libertado para a atmosfera. Portanto, há aqui um duplo problema. Por um lado, perdemos capacidade de absorção, por outro, estamos nós próprios estamos ao mesmo tempo a aumentar a quantidade ou concentração de carbono na atmosfera. E isto é um problema gravíssimo até para o aquecimento global, ou até na esfera do aquecimento global. E a Amazónia, apesar de sofrer imenso com este problema, vê-se desde o período em que nestes últimos, provavelmente nestes últimos 15 anos, não se conseguiu reverter, obviamente, continua a existir, mas conseguiu-se desacelerar significativamente a progressão da desflorestação. O que se estima é que em cerca de 80% se tenha conseguido desacelerar. Portanto, isto em termos de tendência é uma coisa importante, tanto que hoje, atualmente, se começamos a ouvir, ou quando começamos a ver que podem estar a ser dadas indicações que poderão existir políticas em sentido contrário, ficamos de facto preocupados, porque é tal coisa, quando se consegue, quando há esta desaceleração, não aconteceu por sorte, nem por que tenhamos sido, porque assim o destino o tenha querido, isto acontece porque são tomadas medidas, portanto há vontade política de implementar medidas e de possibilitar que o cumprimento dessas medidas seja de facto controlado e, portanto, há vigilância, há controle, há empenho também dos próprios intervenientes da sociedade, as ONGs, a sociedade em si, e, portanto, não só consegue estar imbuída do mesmo espírito, como consegue até ter poder reivindicativo junto dos seus governantes, dos seus dirigentes, e, portanto, consegue pressioná-los no sentido de enverdar por este tipo de caminho. E de mudar de atitude. Exatamente. E eu acho que quando falamos da desflorestação, que continua, é um problema não só da Amazónia, há outros, por exemplo, na Ásia, continua a ser, embora tenha havido também alguma redução, há países em que de facto continua a acelerar, e isto, até na ótica da questão climática, é absolutamente imperioso que se altere, porque nós não só vamos precisar de parar a desflorestação, como provavelmente temos de pensar em reflorestar, porque temos de aumentar a capacidade de facto de reter o carbono. Eu quando um pouco a lógica eu vejo estes exemplos, ou o que vai acontecendo de positivo, eu vejo que isso pode ser muito útil para nós. Pronto, obviamente nos motiva, não é? Saber tem que nos motivar a todos, não é? Saber que há tendências que podem ser revertidas, há coisas que podem ser travadas, portanto, estamos sempre a tempo, é um bocado essa a ideia. Mas eu acho que mais do que só essa motivação, é importante nós tentarmos perceber porquê é que aconteceu. E ao percebermos porquê, poderemos replicar para outro tipo de problemas, pelo menos a mesma orientação. E o que vemos
nestes aspectos mais positivos é que é tal coisa, não é a obra e graça do destino, é uma questão é a coincidência positiva de vários fatores, seja a vontade política, seja a vontade das pessoas, seja o investimento, seja uma série de outras coisas. E isso é transponível para outras áreas. É importante que nós vejamos isto e analisemos estas situações e que as repliquemos e que, sobretudo, tenhamos muita atenção e não nos deixemos, que é o tal perigo que há de se centrarmos nesta espiral muito negativa, de achar que está tudo perdido, uma desgraça e que está tudo perdido. Isso pode-nos conduzir, pode-nos maniatar, pode-nos prender, pode-nos impedir de tomar ação. E quando, sem fim, conseguirmos... Mas isso é o que acontece também na depressão, não é? As pessoas Exatamente. sentem que é um caminho sem saída, que é um beco, não é? Não achas, Isabel, que as pessoas sentem que... E nesses casos, claro que as pessoas abrir-se ao diálogo com uma pessoa como nós, ou mesmo com outras pessoas ou outras situações que possam ter um impacto terapêutico, é absolutamente necessário. Às vezes também é preciso alguma medicação. O que não pode ser é sempre em vez do diálogo. Tem que ser uma coisa que promova o diálogo consigo próprio. Isto é que é a coisa mais importante. Só um caso super curto. É uma menina que me comoveu imenso. A mim e uma colega minha, porque vemos chegar uma menina com um sorriso muito branco, numa cara um bocadinho escura, e que sorri quando eu digo, chamas-te Mariana? Também tenho uma filha chamada Mariana. E ela sorri para a mãe. Então entra no gabinete e a mãe diz-me, eu só ouvia nos seus livros falar do Simão, nunca tinha ouvido falar da Mariana, e então disse-lhe, não sei se a doutora Isabel tem uma filha chamada Mariana. E ela dizia, sabes mãe, ela tem. E então a mãe, esta miúda tinha sido sinalizada pelas professoras da escola porque se isolava e era aparentemente triste. E a miúda, na véspera de vir ter comigo, à saída do banho, sorri para a mãe e diz, mãe, não me tirem a minha tristeza, porque eu preciso dela. Então eu só vi esta criança uma vez, ela não precisava de mim, precisava da tristeza dela. E o que é que ela fazia? Ela era também a menina que punha todos os colegas outra vez bem quando eles tinham brigas uns com os outros. E, portanto, a tal tristeza... Portanto, era a mediadora. A tal tristeza era um momento onde ela se retirava, parecia não participar, ela estava a observar todos para depois avançar e, com essa tristeza, produzir vida. Foi uma miúda que me ensinou muito. Aquela situação, eu aprendi muito, ninguém ensina nada a ninguém, a gente é que aprende. Mas eu aprendi muito com aquela situação, sem dúvida, absolutamente nenhuma. E tem piada, há bocadinho, quando tu disseste aquilo de me ouviste contar um caso, porque o fim, a última frasezinha, assim, tchanã, a acabar a minha coisa era: convido-vos a pensarem comigo numa tristeza vossa que vos tenha servido de oportunidade a novas alegrias e aprendizagens. Porque eu acho que tanto a Ana, como eu, como o Miguel e como a Sónia, gostaríamos imenso que aqui houvesse não só uma escuta, não era só ouvir, mas era escutar. Atenção, escutar, isto é com vocês, estão a ouvir. Connosco os quatro, não é que temos a aprender uns com os outros. Uma das coisas que eu faço naquele curso sobre inteligência emocional é que nós aprendemos uns com os outros. Isso é que é a inteligência emocional. É aprender uns com os outros e que isto tenha algum impacto sobre a vossa própria prática na relação com vocês próprios, e vou-me calar. Sónia, podes começar por ti. Já agora? Eu? Sim. Para já tens a peça que produziste fruto de uma tristeza tua transformadora. Pois sim. Mas essa já não vale. A Sónia disse que ia cantar. Não. Ela canta na peça. Mal. São cantíssimas estrofezinhas. Eu acho que uma das coisas importantes, eu acho que tudo o que eu digo na peça é importante para mim. Mas essa já não vale, porque todos vêm ter a peça.
Todos vêm ver a peça. Mas uma das coisas que eu digo e que tem a ver com esta atitude em relação às questões ambientais que me preocupam muito, que me deixam, que me fazem chorar muitas vezes, é este poder da tristeza como um motor para a zanga em relação ao estado do mundo e para ter ganas para mudar esse estado do mundo. E essa realização é uma coisa que me faz lutar pelo fim deste mundo em que eu vivo, e desta maneira de fazer as coisas que me parece muito pouco justa, muito pouco amorosa. E é uma prática que eu tento ter todos os dias, seja fazendo peças, seja pelos meus atos. O que tu sentes é que a tua tristeza te faz agir? Sim, a minha tristeza faz-me agir, a minha depressão não me faz... Não, a depressão é o oposto, não é? Já falámos várias vezes sobre... É o oposto da ação. Mas a tristeza, quando eu tenho sorte, quando consigo... quando é o tom certo da tristeza, dá-me uma zanga que me faz agir. E, aliás, a minha próxima peça, há uma pequenina sobre a solidão, mas a de 2020, a grande, é sobre a raiva, sobre o poder da raiva, da zanga, para mudar o mundo. E é isso, essa zanga das pessoas, essa zanga das mulheres, que eu estou agora já a investigar e a ler muito sobre. E a viver, porque eu não trabalho sobre as coisas com um pé atrás, não, eu vivo as coisas e falo e crio sobre elas porque me dizem respeito. Mas sabes que, se estivesses no consultório, eu diria que a raiva é parente da vergonha. Raiva é... Sim. Pronto, E, a portanto, zanga, como a sim, raiva parente é da transformadora dentro da vergonha. E tu, Miguel, a tristeza faz-te Sem dúvida. agir? Sem dúvida. Pela razão que dizia como dizia no início, muito pela questão de haver como um ponto de partida. Provavelmente o importante, não estou a falar em termos científicos, nem em termos técnicos, mas se calhar é esse o tal ponto, é não deixar passar de determinado ponto para que a possamos encarar como um ponto de facto de partida, como algo que pode vir não por aí. Negar, não é? Exatamente. Não negar, Exatamente. não camuflar, não ter vergonha. Exatamente. Está triste. E também provavelmente não ser absorvido em demasia, Mas também não ser absorvido em demasia, pela questão que nos pode depois dificultar. Exatamente. É a tal questão de nos prender. Isso para mim é importante que não aconteça. E, portanto, para que haja a tal raiva, para que a gente a converta. Uma raiva não será uma raiva tão negativa, mas sobretudo uma raiva como vontade, como força de vontade. Eu acho que é fundamental que Quem é que falou aqui no amor? que aconteça. Eu estou sempre a falar sobre o amor, é um problema O amor que eu tenho. chama que a arte sem se ver. É a melhor definição do amor, mas é uma coisa que todos nós sabemos o que é quando se fala dele, mas ninguém sabe definir. Quem definiu melhor, de facto, foi Camões. Chama-se arte sem se ver. Toda a gente percebe o que é que estamos a fazer. Claro, e essa coisa, paixão. porque nós somos o que amamos, não somos o que somos amados. E vivemos toda a vida a querer ser amados, para ser felizes. E não é assim. Nós somos o que amamos. E essa aposta no amor que sentimos dentro é o que nos pode, de facto, empurrar para a solução da tristeza, não é? Para fazer qualquer coisa com isso, penso eu. Vou anotar, nós somos o que amamos. Não, isto é Bom, então tudo com o material. repto que a Isabel lança, certo? Vamos nos atirar para exemplos de transformação de tristeza, que penso que é o que o público, no fundo, quer dizer. Quer nos contar qual é que é as problemáticas em que sem pode cairmos em transformar. coisas individuais que tu proibiste. no Exatamente. Portanto, vamos lá então criar aqui Isso umas fica regras para das marcar em perguntas. consultas com a doutora Ana ou comigo, quando precisar. Ou comigo, porque eu... Bem, Vamos pensar então como é que a tristeza pode ser transformadora e outras questões que vocês tenham. Alguém quer... Aspecto, sobretudo, a consciência de verdade do que se passa connosco, não é? Sim. Da verdade.
quem quer fazer alguma pergunta? Ninguém põe a mão no ar? Ah, ali está um corajoso. Estás a falar do de cima ou do... lá em cima. Outros vai dois. haver 200, portanto, vamos por ordem. Está aqui o microfone. Olá? Ok. Olá. Uma pergunta. Muito bem, como é que se chama? Sim, exatamente. Chamo-me João Lopes. Tem a ver com algo que me lembrei. Li uma vez uma entrevista feita por um jornal, António de Matos. Ele disse que a revolta era importante para superar a depressão, basicamente. Mas então, quando ele escreveu que a revolta é como ajudar para a cura, pronto, para a depressão, a ideia que me fiquei, uma pessoa ter revolta é sentir raiva, pelo que parece. E também já li que a raiva... desculpa. A raiva é a pessoa pôr-se numa posição de vítima e que, por sua vez, não permite ter na liderança daquilo que é a sua vida. Então, mas ao mesmo tempo estiveram agora aqui a referir que a raiva dá iniciativa para agir para algo que não gostamos, por assim dizer. Sou enganado. E, portanto, gostaria que dessem a vossa opinião e, assim, também finalizar a resposta dizendo, então, afinal, a raiva é algo bom, raiva / ira, é uma coisa boa de se ter ou não é, por assim dizer? Ok. Não vais responder já. Aquelas pessoas ali atrás, faz favor. João Lopes, a sua pergunta não está esquecida. Bem, boa tarde, antes de mais obrigado. O meu nome é Rui Quaresma. A minha pergunta era, de uma certa maneira, até bastante confrontacional. Confrontacional? Sim, isto porque o título aparentemente é o direito à tristeza e eu fiquei com a sensação, pelo menos pelas narrativas expostas, de que esse direito era um direito condicional. Era um bocado como dizemos que existe um direito à pausa porque essa pausa nos permite ser produtivos. E, de facto, o direito à pausa não é por causa disso que existe. A tristeza foi sempre falada. No início houve uma pequena ramificação na tristeza que dá em melancolia, mas parece-me até que olhamos para o aspecto mais fútil, mais performático dessa melancolia e abandonámos. E depois falámos sempre no aspecto produtivo da tristeza. E eu parece-me que se temos efetivamente direito à tristeza, como parece ser a opinião do painel, essa tristeza não deveria ser incondicional. Isto é, nos relatos e nas narrativas que fazemos da tristeza, não nos deveríamos afastar de uma lógica diacrónica da causa da tristeza e o sítio onde ela nos leva, e é por isso que temos direito à mesma. Porque se nós temos direito, não deveríamos, na ótica do utilizador da tristeza, existir apenas tristes, sem qualquer propósito que o justifique. Era esta a pergunta. Ok. É a primeira vez que batem palmas, já dissemos coisas tão inteligentes. Portanto, isto é muito relevante. Acho que você tem toda a razão. A tristeza pode ser uma opção. A nossa preocupação, penso eu, e aqui deste tema que a Ana trouxe, é que hoje em dia a tendência cultural é para as pessoas terem vergonha da tristeza e terem que ir para a frente, todo mundo tem que estar alegre e todo mundo tem que ganhar muito dinheiro e todo mundo tem que ser muito feliz. E é como se a felicidade e as coisas boas viessem todas de fora. E foi um bocadinho com isso que a gente se preocupou. Foi dizer às pessoas que há um direito à tristeza, há um direito a parar, há um direito a estar. E há sim um direito a permanecer na tristeza, se for isso, se for escolhido. Eu, por exemplo, posso lhe dizer que eu só gosto de música triste. Só gosto de canções tristes. Gosto imenso de fado e gosto de canções tristes que me tocam em alguma intimidade comigo própria, por exemplo. As canções muito alegres, muito foleiras, irritam-me imenso, profundamente. E eu gosto de canções tristes, por exemplo. E não é por isso que me sinto numa tristeza patológica. E, portanto, a minha resposta seria, eu acho que a Ana vai estar de acordo comigo e os colegas, é que depende se a tristeza traz sofrimento, se a tristeza é simplesmente um estado de alma que é produtivo e confortável para a pessoa, porque, apesar de tudo, não estamos aqui na vida para sofrer, não é? Estamos aqui na vida para viver com tranquilidade todas as emoções a que temos direito, uma das quais é a tristeza saudável. A tristeza que a gente não sente como disfórica.
Não sei se respondi à sua pergunta. Eu continuaria a implicar se tivesse tempo, mas Se mais ninguém quiser perguntar. Pronto. Está ali Não, uma e tá Esteja à ali outra vontade, pessoa. podemos ter um duelo à saída. Não, já, agora Gostava vou de ver responder ao João Lopes antes, sim. antes de passarmos para outra pessoa, em que é verdade que nós lutamos contra a depressão com revolta, mas não com raiva. A revolta é o que nos faz mover, não é? Que nos tira da permanência da doença, não é? Sendo a depressão doença e uma depressão de crescimento objeto de transformação, não é? Mas a revolta é normalmente a última fase, e a Isabel penso que pensa exatamente como eu, é a última fase depressiva, que é quando nós já baixamos os braços, já nos entregamos e dizemos, agora chega. Como um miúdo uma vez me disse, agora já está. E, portanto, eu vou-me mover, não com raiva, porque a raiva tem tendência para ser cega. A revolta é sobre mim. Não é? A raiva remete-nos muito para o outro, para a relação com o outro. Por isso eu estava a dizer que era parente da vergonha, não é? É na relação com o outro. E a revolta na relação connosco. Por exemplo, eu lembro do meu pai, pai, posso ir sair hoje à noite a Cascais? Saía-se para Cascais na altura. Era as primeiras boates, que é como se chamava. Pode. Ia com um grande amigo meu, que eles sabiam que não havia perigo de nada, e tal. Pai, semana que vem. Então, eu vou lá com o Carlos outra vez. Eu, não vais, filha. Pai, mas não vou porquê? Olha, não vai porque não me apetece. Bem, isto só para dizer, os pais que têm o poder sobre os filhos mesmo mais pequeninos, não é? E que ganham sempre nas lutas e não sei o quê, isto é construtivo para o miúdo. Não sei se ele sente raiva ou revolta, se calhar as duas coisas misturadas, mas faz-lhe, por exemplo, nas crianças, faz-lhes edificar uma instância psicológica da saúde, do trajeto da saúde mental, que se chama o ideal do eu, e que faz ele dizer assim, um dia quando cresceres de ser mais forte do que tu. E faz, portanto, também as regras, as proibições, esta luta de vontades, faz crescer e faz, portanto, é uma raiva mobilizadora de um projeto, não é? Não sei se é raiva, se é revolta, as duas coisas misturadas, provavelmente. Não é? Mas são emoções naturais. Agora é aquela senhora que está... Boa tarde, eu sou Carlota e a minha pergunta é a seguinte. Existe tristeza, há pessoas mais tristes que outras, existe depressão. Eu acho que é uma linha um bocado ténue para se perceber até que ponto, onde é que a tristeza passa a depressão. Ou seja, o que eu queria perguntar era... Eu, desde que me lembro que sou uma pessoa triste, que sou uma pessoa deprimida, também tenho imenso sentido de humor e também levo tudo para o... Mas o meu íntimo é triste. E também me refugio muito nas músicas tristes, gosto de autores tristes, de filmes tristes. Não deixo por isso de ser feliz, sou feliz. Mas queria saber qual é a ideia, porque eu acho que é um bocado genético. Eu tenho a sensação que nasci assim. E, portanto, eu queria saber o que é que vocês acham sobre isso, sobre se é genético o ser triste. Não estou a falar tanto da doença de depressão, mas se há mais propensão de genética ou se é mais da vivência de cada um e das experiências de vida é que levam a essa...
Não sei se me estou a fazer entender. Perfeitamente, Carlota. Isabel, queres responder? Posso responder, eu estou de acordo consigo, com certeza. O que vai determinar, o que a vai ajudar a decidir, é se você está a sofrer ou não. Se não há sofrimento, se não há uma coisa disfórica nisso, há um encontro consigo própria, nesse estado, se é assim que aprecia a vida e que aprecia a arte, não é? A música, ou que aprecia mesmo a realidade através disso, eu compreendo, eu compreendo. Eu também gosto de alguns estados de tristeza que me dão intimidade comigo própria. Acho que a grande questão, a grande reviravolta, é quando nisso há alguma coisa de disfórica ou qualquer coisa que faz sofrer, e onde a gente então quer pedir ajuda. E aparentemente você parece-me que é uma pessoa feliz, portanto não embarcou naquela coisa de eu sou doente, porque nos anúncios de televisão vejo Coca-Cola, toda a gente feliz a dançar, e tudo com momentos extraordinários, e tudo a irem para férias na neve, e com barcos, e com isto e com aquilo, e eu sou uma desgraçada porque não tenho nada disso. É por isso, não foi nada disso que você nos disse, não é? Foi que há uma índole que é de uma certa natureza com a qual gosta de estar em paz e com a qual vai construindo a sua felicidade. Portanto, isso é um direito, como dizia a doutora Ana, isso é um direito a essa tristeza, é uma emoção sua, faz parte de um seu natural. Mas claramente não uma depressão. Mas claramente não uma depressão, exatamente. Portanto, as pessoas permanecerem num sítio de índole triste não é claramente uma depressão. Exatamente. Na depressão raramente há tristeza, por incrível que possa parecer. A Isabel está de acordo. Na depressão a pessoa está à rasca e quer sair dali e quer ajuda. Exatamente. Pronto, há ali outra senhora que quer também fazer ali uma perguntita. Sim, mas aquela senhora pediu primeiro. E depois aqui... Posso? Não querendo alongar, não é bem uma pergunta, é mais um comentário. Não faz mal. E até um agradecimento por muitas vezes estes temas estarem a ser debatidos por multidisciplina ou transdisciplina, ou seja, como for, porque eu acho mesmo muito importante, no sentido em que eu combino as duas áreas. Venho da área das artes e trabalho há muitos anos, há mais de uma década, em saúde mental, considerando, acima de tudo, que a arte permite esse espaço, se é que se pode dizer, para a tristeza. Se calhar outras áreas terão mais dificuldade em lidar com este tema. Eu acho que a arte tem, de facto, permite esse espaço. Acredito que, quando se juntam, de facto, áreas e disciplinas, se pode criar, como há pouco se dizia, o tal momento, um impacto terapêutico, não é? Sem que isto seja arte-terapia, nem desta forma, mas criar esse momento, esse lugar de segurança e de expressão. E, acima de tudo, alguém falava no início que a ideia da cura ou da saúde estaria muito ligada ao autoconhecimento. Quando há pouco a autora, a artista, acaba por reconhecer que desde que fez a peça até agora houve coisas que se transformaram, que se alteraram. A pergunta também é se, de facto, com todo este processo muito ligado ao tema da tristeza, da melancolia, se não houve também aqui um processo de autoconhecimento, que eu acho que também já falou e que é muito interessante. Porque no meu caso concreto, o facto de trabalhar há tantos anos nesta área, eu também me transformei, não é? Com esta relação com o outro, em situações de facto de tristeza e algumas de grande dificuldade, e que se transformaram em momentos de criatividade, em momentos de esperança, que eu acho que isso também é fundamental. Acima de tudo, esta ligação entre áreas, que eu acho que se vê hoje em dia com mais... estando muito mais consolidado. Antes fechava-se tudo muito no seu espaço de saber, e acho que isso é fundamental para se tratar este e outros temas. A minha preocupação é verdade que há pouco fez a referência de que a plateia somos todos adultos, portanto haverá poucos jovens. Toca-nos a questão da menina que entra e que vai referenciada porque afinal foi referenciada porque parecia estar triste entre os colegas e afinal até sorria. E nas escolas e com esta juventude, esta era digital, a minha pergunta é, com a questão da imagem, das proteções de dados e tudo mais, se há crítica suficiente para as pessoas perceberem quando estão tristes, quando não querem aparecer, se de facto conseguem controlar esta exposição.
Nós temos essa noção, muitos de nós já não somos os tais nativos digitais, sabemos que, ok, agora não quero aparecer, agora não vou ceder a minha imagem, não vou mostrar a minha família. Acho que temos essa crítica. A minha pergunta é se os mais novos, se o contexto escolar e outros têm consciência, ou até com estes adolescentes com quem privaram a autora e que tiveram, pelos vistos, hoje à tarde a capacidade, se muitas vezes percebem que eles podem ter direito a não querer estar na rede social porque agora não lhe apetece, ou eu não vou passar esta informação porque tenho direito a não... Não sei se é clara a minha questão. Sim. E obrigada. Para responder à sua questão, há duas coisas que nós temos de ter consciência, que é o nosso mundo está muito mais rápido e, portanto, acontece tudo muito mais rápido, mas nós somos iguais. Portanto, não introduzimos nada de novo enquanto pessoas. Quando eu digo que a clínica mudou, abriu novas consciências, não é? As pessoas não mudaram. Então é viver de uma forma muito mais rápida. Os adolescentes, e ninguém nunca me ouviu dizer que a adolescência é um momento paradisíaco. Isso é os adultos a olharem para os adolescentes a dizerem que são momentos ótimos, que eles a única obrigação é X, não é? Estudar ou fazer. É um período de enorme sofrimento. De enorme sofrimento porque é a transição mais importante de um sítio de onde nós não controlávamos praticamente nada para um sítio que temos a ambição de controlar tudo e não vamos controlar nada. Isto é o resumo da ideia de onde é que nós vimos e para onde é que nós vamos. E com isso, a adolescência com tantas mudanças é um período de um sofrimento horrível. Com isso, as redes sociais estão incluídas, não é? É muito engraçado que a Sónia estava no outro dia a dizer que quando foi a uma escola apresentar este projeto, que quando disse do Facebook, os miúdos fizeram todos um ar 33, que é, já ninguém tem Facebook, não é? Mas a Sónia também tem Instagram. Portanto, estamos na fase da transição. Saímos do Facebook para o Instagram e pronto, e daqui a pouco o Facebook, como outras redes sociais, decai, não é? Muitas vezes as pessoas, os adolescentes já não o usam. A exposição que as pessoas têm, vocês têm que pensar que quando há aquele conceito de aldeia global, nós vivemos numa aldeia cheia de escovilheiros, não é? E, portanto, se as pessoas antigamente censuravam a vizinha que estava sempre à janela e que sabia quem ia e quem não ia, etc., eu fiz um trabalho numa série de aldeias e era muito engraçado que a intervenção na aldeia era, as pessoas vinham ter connosco, nós fazíamos uns ateliês no sentido da promoção da saúde mental e as pessoas, todos já tinham andado com todos e tinham filhos de todos, que era uma coisa extraordinária. Tipo mais de 68. Tipo mais de 68, mas tudo mais ou menos, e nós conhecemos, todas as pessoas que conhecem sítios de província sabem isso, não é? Em Lisboa não é diferente, numa aldeia sabe-se melhor. E os adolescentes são essas pessoas, não é? São pessoas que têm nas mãos os instrumentos dos adultos sem a consciência adulta. Uhum. E, portanto, o que é que acontece? Muitas vezes, e como estão a experimentar, fazem muitos disparates, expõem-se a coisas disparatadas, fazem filmes, mostram amigas, fazem hashtags horrendos, portanto, tudo isso mobila completamente as nossas queixas, os filhos dos nossos pacientes, os próprios filhos, etc. E o nosso cotidiano está cheio disso. Não têm consciência, mas como nós não tínhamos consciência, a única coisa é que é visto por muito mais pessoas. Claro. E como é visto por muito mais pessoas, são muito mais observados e são muito mais julgados. Por outro lado, eu acho, Ana, que é assim, para responder à sua pergunta, eu acho que tudo vem, de facto, da maneira como somos amados, quando somos pequenos. E eu às vezes tenho dificuldade, estamos aqui com o Miguel, tenho dificuldade em pensar em termos de um mundo mais perigoso do que de antes, acho que o mundo foi sempre perigoso por razões diferentes, não é? E houve sempre uma realidade... Basta ver o Game of Thrones, não é? Morrem que se fartam, a pessoa pensa quem é que chega a adulto. E acho que
facto, agora, como sempre, o que é que faz? Que aquele amor, às vezes, temos vários filhos, não é? Ou há vários filhos, e depois há um que às tantas é drogado e os outros não. E receberam a mesma coisa mais ou menos em casa, não é? E, portanto, isso depende muito da relação, mais uma vez, das pessoas com aquilo que receberam. Eu costumo dizer, não há um mundo melhor, não é melhor ser rico do que ser pobre, não é melhor ter muito do que ter pouco, não é melhor ter isto do que ter aquilo. O que é melhor é estar melhor com aquilo que se recebeu e que nos foi dado ser. E isso é que é a coisa que nos pode proteger contra derivações ou contra más influências que todos os mundos tiveram, apesar de tudo. E agora, talvez, sim, mais consciência de que nós, pelo menos, tentamos espalhar isso. Eu queria dar aqui os parabéns à doutora Ana por esta fantástica iniciativa, porque é uma maravilha podermos comunicar assim abertamente e simplesmente com o público, atento e simpático, como vocês, é porque, de facto, cada vez mais é preciso espalhar que, de facto, a vida se passa, sobretudo, dentro para fora. E é aquilo que temos dentro. E vamos aproveitar aquilo que temos dentro para não embarcar nas lérias de um mundo que vai depressa demais e que faz umas propagandas de umas coisas que não existem. Portanto, o planeta não está para acabar, há coisas para fazer, a raiva, a tristeza e não sei o quê não é uma doença, são emoções a que temos direito, com as quais podemos construir boas coisas e por aí fora. E temos uma atriz fantástica que faz uma peça de teatro onde parte da sua vivência, não é? Partindo da sua vivência, nos mostra transformações. Pronto. E, portanto, a vida é uma coisa boa. Também tens palmas. Sim. Olá, eu sou a Paula Pato e Olá. Eu não quero fazer não quero pôr nenhuma questão, queria só fazer um desabafo, porque me dá uma enorme tristeza, uma raiva que se fala sobre as redes sociais e o papel perverso das redes sociais. Eu acho que as redes sociais são um meio do que sempre aconteceu desde o Cro-Magnon até agora. É assim, o universo realmente pode ser muito maior, mas talvez por ser maior se torna também mais anónimo. Eu às vezes penso assim, eu ponho uma cena qualquer no Facebook e depois há aquela coisa de há sempre alguém que me ama pelas mesmas razões que outros me detestam. E penso assim, isto amanhã nem eu me lembro que cena é que eu meti ali. E assim, e vocês também não se lembram. E se pensarmos um bocado nisso, há sempre gente perversa que pode... vou aqui buscar isto para este tipo não conseguir lugar aqui. Ou para dizer... Claro, mas isso também acontecia entre os vizinhos e acontece nas aldeias e acontece nos cafés. E outra coisa que eu também me faz um bocado de confusão é esta coisa da era do ego. Dá-me a sensação, e isto com modéstia digo, que o ego, se calhar, é o que dá sentido à nossa existência. A maneira depois como trabalhamos e como o expomos, isso aí já poderá, ou como interagimos na relação, já poderá ser outra história. O ego, estou eu aqui a tê-lo quando estou a falar para vocês e a expor as minhas ideias. O ego está a Sónia quando vai para palco expor a sua interioridade para a sua exterioridade. O ego está em vocês, psicóloga e psiquiatra, quando eventualmente trabalham os vossos pacientes. Pronto, é só porque acho que é uma tristeza estarmos sempre a atacar algumas coisas que no fundo não são assim tão perversas e já estamos naquela, o planeta não vai acabar e as redes sociais também não vão lixar esta malta toda e pôr aqui tudo com processo de acusação disto e daquilo. Pronto, era só um desabafo. É verdade. Agora as redes sociais foram muito importantes para o meu trabalho, como eu já disse, a psicopoética do browser utilizou muito e explorou as redes sociais e todo esse mundo, que eu acho fascinante e que faz parte de mim também. Ainda pessoa que tem Facebook, mas já tem Instagram. Por isso eu estou a tentar acompanhar a coisa assim. E já agora, posso só mais uma? Não posso? Posso? Ok. Então, é aproveitar ainda ter o microfone. Exatamente. Agora,
Em relação à terminologia também, eu quando vim para aqui e esta coisa do direito à tristeza, eu pensei assim, que fixe, ok, o direito à tristeza como deve ser também o direito às palavras e aos temas tabu dos nossos dias. É o direito à tristeza, é o direito a falar da morte, é o direito a falar, a não estarmos bonitos, mas eu já reparei que nós todos falamos disso, devemos ter o direito à tristeza, devemos ter o direito a e com certeza também acho que sim que devemos. Mas há algum cuidado em não usar certas palavras. A morte, estou a dizer isto porque nesta altura também estou a trabalhar esse modo de comunicação, mas reparei que a Isabela há bocado tinha dito não é a doença mental, é a saúde mental. E pensei assim, será que estamos sempre nos eufemismos para não posso falar de morte, vamos falar, vi uma peça muito gira, acho que foi aqui, então Maria Motes, não sei, mas de que não se podia dizer a palavra morte, dizia-se uma série de outras palavras para não dizer, e a Isabela há bocado quando disse, não é doença, como é que disse? Doença mental, não é? É saúde mental. É saúde mental. É sempre esta coisa da perspectiva positiva ou da psicologia positiva, que eu sei pouco, sei o que se fala aí nas redes e pronto, o que falamos de café, mas que acaba também por cair a psicologia positiva, também acabou por anular um bocado essa coisa do direito à tristeza, não? É erro meu? Pronto, é a ideia que eu tinha. Eu não gosto nada da psicologia positiva. Exatamente. Vamos dar abraços e a gente pode não gostar do cheiro do outro, de abraçar todos somos o outro. sinestésicos. Vamos dar happy hugs. Às vezes não é happy hugs. Não me apetece abraçar, não faz mal nenhum. Não apetece dar beijinhos. Por acaso, isso também não é um tema obrigatório importante ser na peça. feliz. Pode ser bom dar um abraço, mas pode não ser. E temos de ter o direito a não andar sempre a rir na toda a rua. gente. Exatamente. Não, a psicologia positiva é mais uma teoria. Não, o que é muito bom é irmos às vivências, às nossas vivências, e a partir daí entendermos tudo aquilo que nós estamos a dizer, que nós por acaso estamos em livros, mas tivemos que ir depois às vivências, como a Sónia, para perceber do que é que estamos a falar, como o Miguel, para sentir quase o planeta nele, não é? Com a sua formação de biólogo de base, mas sente o planeta nele, a gente sentiu isso nele, ele sentiu a Amazónia nele, sente a preocupação dos graus que aumentou nele. E, portanto, é assim, é muito bonito tudo o que é teórico, é muito bonito tudo o que a gente aprende, nada substitui a aprendizagem da vivência. Pelo afeto, pela raiva, pelas emoções todas. Uma das quais é a tristeza, como tantas outras. Mas certamente que a morte não é um tabu. E a morte não é com certeza um tabu. Porque essa ideia de que, e penso que era o que tu querias dizer com essa ideia que nós estamos a falar de saúde mental e não de doença mental, é precisamente uma forma de contrariar essa ideia de que nós, ao contrário do que se pensa, o discurso cotidiano é muito mais negativo, não é? Por exemplo, as pessoas dizem pouco, a palavra maior tabu, penso que entre toda a gente, é a palavra cancro. As pessoas não dizem cancro, dizem aquela doença, deu uma doença. Uma coisa má. Deu-me uma coisa má. Eu tive aquilo, eu estou a fazer quimioterapia, mas as pessoas não dizem cancro. Dizem neoplasia, portanto, isto dependente dos estados, as pessoas defendem-se de dizer a palavra cancro, porque sentem que é a doença mais má, não é? A morte faz parte integrante da vida, não é? Quando falamos de vida, falamos de morte. E o facto de nós vivermos só anuncia, dizia o António Lobo Antunes, nada de bom, porque há um dia que nós morremos. E estamos a caminhar para lá. Que eu penso que é uma coisa completamente verdadeira, não é? O facto de nós nascermos e estarmos saudáveis só anuncia... Nesse campo, Ana, não podes não ser verdadeira. Não posso não ser verdadeira. Agora, quando nós falamos de luto em vez de morte, é porque há mortes piores do que a morte física, não é? Há, de facto, a morte mental, a incapacidade que nós temos de sentir, e nós não estamos na idade do ego, estamos na idade narcísica, não é? Não, o ego não tem nada a ver com isso. O ego é a parte saudável que nos expõe. A parte narcísica é a parte que não sente, mas representa as emoções como se sentisse.
não é? Eu diria, hoje em dia é muito comum falar-se de ego de uma forma diferente do que a gente aprendeu. Eu acho que há uma coisa que é o nosso eu, a nossa pessoa. Outra coisa que é aquilo que comumente hoje em dia, até pelos livros de autoajuda, se tornou corrente, quer dizer, isso é ego. Temos que todos os livros orientais, temos que nos desfazer do ego para encontrar a nossa vida interior. Isto passou enfim, passou para o jargão normal. E então, eu acho que no ego há uma certa representação. Só é perigoso quando a gente não controla isso e quando não é um controle consciente, não é? Temos a nossa pessoa e as nossas personagens. E as nossas personagens são também parte de nós, mas é preciso sabê-las usar. E mais uma vez... São os vários chapéus que o Miguel falava há bocado, não é? E mais uma vez, exatamente, mais uma vez, é uma questão de consciência. Cada vez nós podemos ter consciência e liberdade de ser quem somos. E nós temos dentro de nós, e depois vou-me calar, mas é assim, nós temos dentro de nós, é uma coisa muito importante, parar de dar ao outro o poder de nos fazer infelizes e a obrigação de nos fazer felizes. Nós temos a capacidade, pela vivência das nossas emoções, uma das quais é a tristeza, tão negada hoje em dia e confundida logo com patologia, logo a correr com patologia, toma lá 10 comprimidos, livra-te disso. Não. Nós temos o direito à tristeza e temos o direito de perceber dentro de nós quando é que aquilo acarreta um sofrimento tal que vamos pedir ajuda para saber gerir. Muitas vezes os doentes vêm ter connosco, isto é para os malucos, e o que é que eu venho aqui fazer? E não sei o que, não sei o que mais. Eu normalmente agora digo assim, olha, você vem aqui fazer um curso de gestão das emoções. E depois, quando aprender, vai-se embora. Porque já sabe gerir melhor as suas emoções. Nós temos que recuperar o poder que temos dentro de escolher as nossas reações às nossas emoções. E isso é que é um caminho da saúde mental. Se estás de acordo, Ana? Parece-me que sim. Parece-me que é aquilo que eu faço todos os dias. Exato. Quer dizer, vejo assim mais caras. Pois. Eu também vejo muitos. Há muitos que não se deitam. Há ali outra pessoa que queria perguntar uma coisa? Muito boa tarde. Muitos parabéns para já pela iniciativa. Meu nome é Neil. Eu tento não sofrer de uma coisa que já se chama ecoansiedade, que é provocada muitas vezes por tanta coisa, tanta notícia má do que está a acontecer no planeta e ao planeta. Por isso agradeço as palavras do Miguel. Mas tenho estado aqui a pensar numa coisa que é a relação entre a tristeza e a dependência, seja a dependência química ou outra, ou a dependência das redes sociais. Eu, pessoalmente, acho que o Facebook é desenhado mesmo para aumentar a nossa dependência, à medida que utilizamos, mas enfim. Em relação à utilização da tristeza, estou a pensar assim, numa situação de dependência química, e dependência química inclui, sem dúvida, a dependência do álcool, pode-se verificar um momento prolongado ou não de profunda tristeza a quando da libertação dessa dependência. A tristeza passa pelo luto que é preciso fazer por aquilo que já não se pode usar. Claro. Ou já não se quer usar o tal químico, o álcool. Esse luto pode ser mesmo fundamental na pessoa poder libertar-se e passar uma fase seguinte, de viver sem o produto. Acrescido a isso, tenho estado aqui a pensar noutra coisa que junta um pouco as mesmas, os dois aspectos da ecologia e da saúde, mesmo da saúde bioquímica, digamos, da pessoa. O exemplo que eu tenho a dar é de um local no Canadá que foi criado
por uma das primeiras nações, que é assim que se designam os povos originais do Canadá agora, dos índios, na conversa comum, índios da Colômbia Britânica, criaram um centro de cura, entre aspas, cura no sentido de saída de dependências e outros padecimentos no meio da natureza. E queria só lançar ou relançar essa ideia de, por um lado, a tristeza, sair através da tristeza e através de uma reaproximação da natureza. Muito obrigado. Eu acho que o prazer é uma coisa, a felicidade pode ser outra. É um bocadinho a diferença entre excitação e alegria. Exatamente. Às vezes temos que renunciar a certos prazeres para sermos felizes. Eu, por exemplo, tenho que renunciar à 4ª tablete de chocolate se quiser ser feliz e mais magrinha e ter mais saúde. Por exemplo, o prazer de chocolate, a felicidade de ter saúde. Por exemplo, um exemplo muito estúpido, mas pronto. Mas é um exemplo que é recorrente, porque quase ninguém renuncia à 4ª tablete de chocolate. Pois é. Sobretudo se as pessoas comeram 3, acham que podem comer a 4. Uma coisa sobre a ecologia e a saúde. Só para acabar, há um estudo que se fez que diz que as mulheres vivem mais saudáveis rodeadas da natureza. E há uma coisa que eu pratico e que me faz muito bem, e os japoneses têm uma palavra para isso, que é Shinryoku, que são banhos da floresta, que é uma coisa que agora começa a estar muito na moda, que é entrar pela floresta adentro, estar ali no meio das árvores. Por isso, sim, eu acredito no poder da natureza e do contacto com as coisas naturais, com as outras coisas naturais, porque nós também somos naturais. Há quem faça negócio disso agora, vendem-se umas garrafinhas já me disseram. Ar de Roma. Ou ar de Lisboa. Ar de Lisboa, já se vende ar de Lisboa, que é uma coisa extraordinária. Pronto, agora temos que terminar. É um bocado à força, não é? Porque aparentemente nós vamos continuar a conversa no café. Queria-vos agradecer o vosso empenho nas questões, a vossa determinação em ouvir-nos. Espero que tenhamos respondido a algumas questões que cada um de vocês tivesse quando foi este rap lançado pela Culturgest e pela Sónia a toda a gente. Quaisquer dúvidas, questões, etc. Penso que estamos nas redes sociais e estamos abertos à ideia que podem contactar connosco. Nós temos os nossos telefones e e-mails na internet, portanto, está tudo na internet, não é verdade? Queria agradecer a todos, à Sónia, que se disponibilizou a fazer este trabalho comigo, ao Miguel Silveira, que veio do Algarve de propósito para estar aqui com vocês e ver a peça da Sónia hoje de manhã, e à Isabel Empis, colega de longa data e com quem sempre é um prazer e um gosto ouvi-la. Muito obrigada. Eu queria pedir uma salva de palmas muito especial para a coragem que a doutora Ana e a determinação que teve em concretizar esta ideia. Quem me conhece sabe que eu sou uma construtora, portanto, concretização é o meu lema. Muito obrigada a todos. Qualidade.